Hoje nós vamos falar de canetas 3D. Essa é uma tecnologia bastante nova e muita gente costuma me perguntar o que elas são, para que elas servem e qual eu devo comprar. O conceito da caneta 3D é antigo, mas a tecnologia é nova. Quando eu digo conceito antigo é porque as canetas 3D na verdade funcionam como se fosse uma impressora 3D. Só que em vez de você ter o computador controlando o biquinho, você tem sua mão fazendo esse controle. Como é que funciona? Você coloca o filamento na caneta, ela vai tracionar esse filamento para dentro, vai esquentar. A hora que esquenta, esse tipo de material ele fica mole, borrachudo. A gente chama isso de transição vítrea. E a hora que esse filamento sai, essa transição é reversível, ou seja, a hora que ele entra em contato com o ar, ele esfria e ele endurece novamente. Bom, e para que serve a caneta? Bom, serve para algumas coisas. O mais básico serve para estimular a criatividade. Ficar pensando que se a gente tem uma folha de papel em branco com 2 dimensões, com uma caneta dessa você tem as 3 dimensões. Então é muito mais estimulante você ter o ar para você brincar. Por quê? Porque ela pode desenhar no ar, pelo menos a grande maioria delas você consegue fazer isso. Isso também estimula a coordenação visomotora espacial, ótimo para crianças. Isso sem falar de alguns usos que podem vir a aparecer. Por exemplo, médicos que fazem operações de joelho perceberam que dá para usar uma caneta 3D, obviamente com outro material, para fazer pequenas correções ou pequenos ajustes durante a cirurgia. Mas também tem usos mais práticos. Quem trabalha com impressão 3D, por exemplo, muitas vezes precisa soldar um plástico no outro. Por exemplo, quem faz cosplay, muitas vezes a sua armadura, o seu capacete, ele é formado por uma camada fina. E as impressoras não conseguem imprimir a roupa inteira. Então você precisa imprimir em partes e você precisa colar. Só que como elas são camadas muito finas, a cola não pega muito bem. Então o que as pessoas fazem? Elas soldam com o próprio plástico que foi impresso. Como é que funciona? Geralmente se usa uma micro retífica qualquer, você coloca um pedaço do filamento nela, a hora que você gira, a velocidade é tão rápida que a hora que você bate no plástico, o atrito faz com que isso aqui derreta e aí você consegue fazer uma espécie de solda entre as duas camadas. Mas isso não é nada prático. A velocidade de rotação dessas retíficas e o peso delas, mesmo que você use aquele rabicho, fica muito chato de você trabalhar, fora o barulho. Então, quando você usa uma caneta 3D, fica muito mais fácil você fazer esse tipo de solda ou até mesmo fazer pequenas correções na impressão 3D. E o trabalho fica legal? Olha, para alinhar a expectativa, usar uma caneta como essa é bem mais difícil do que usar um lápis. Pelo simples motivo de que no lápis você dita a velocidade. Nessa caneta, a velocidade é a saída do plástico. Enquanto você está desenhando, a velocidade permanece constante. Então isso faz com que você precise repensar um pouco o seu cérebro na maneira de desenhar. Então, na grande maioria das vezes, o seu trabalho vai ficar muito parecido com o trabalho da Praça da Sé, ou seja, aqueles trabalhos de hippies com arames feitos horrorosos. Agora, você pega a manha e você aprende técnicas. Por exemplo, você usar um pote de vidro para fazer um contorno, para fazer curvas e outros objetos assim. Tem uma coisa que é interessante, é bem rápido você perceber a melhoria. E isso é bom por quê? Porque é uma maneira legal de você mostrar para as crianças que com treino, com resiliência e com prática, elas vão fazer coisas cada vez melhores. Se você é um artista, pode fazer coisas bem legais. No YouTube tem canais com coisas muito impressionantes. Esse modelo eu recebi do pessoal da Tridoodler. Olha que legal. Tudo bem, mas ainda assim parece um pouco Praça da Sé. Bom, essa é a primeira do mundo, ela parece o charuto do desenho animado, né? Ela é bastante grossa, bastante desajeitada. Essa empresa ela foi lançada via crowdfunding, né, via financiamento coletivo, mas eles lançaram já uma série de outros modelos. Essa versão nova delas não é uma caneta barata, custa $100. Tem chinesas muito mais baratas, mas se você quer uma caneta de qualidade, isso aqui é uma boa opção. Você liga a caneta, tem que esperar o bico dela esquentar. Isso é uma coisa importante para falar. O bico da caneta esquenta a ponto de derreter o plástico. Esses plásticos derretem a temperatura de 180, 200, 240 graus. Então esse bico esquenta bastante e pode causar uma queimadura feia. Uma das coisas que eu sinto falta nessas canetas, um suporte para elas. O que acontece muito, principalmente com criança, de se queimar esquece que essa ponta esquenta muito e às vezes larga a caneta na mesa e vai mexer em outras coisas e encosta a mão e queima a mão. Não é nem de queimar a mão durante o uso, mas esquece. Principalmente porque algum desses cabos acabam sendo duro e dependendo de onde você está na mesa, essa superfície aqui, por exemplo, é mais difícil dela deslizar porque ela não é lisa, mas em superfícies lisas, a própria pressão do cabo acaba fazendo rodar a caneta e ela vir para cá. Uma das soluções é usar um suporte de solda
né, como tradicional, super baratinho de comprar, e aí a maior parte dos modelos vai funcionar muito bem. Esses aqui são os filamentos que vêm para essas canetas. Geralmente você tem dois tipos de plásticos mais comuns, que é o ABS e o PLA, mas eles geralmente vêm em filamentos assim retinhos, né, picotadinhos. Eu não gosto muito desse tamanho, eu acho que ele acaba muito rápido e acaba dando muito trabalho para poder ficar trocando. Olha lá, tá azul já. Então o que eu vou fazer? Você insere o filamento aqui na caneta, né? E já começa a pedir para sair. Eu noto que às vezes você precisa dar uma empurradinha. Isso aqui já está indo. Olha lá, está saindo verde, por quê? Porque era o filamento antigo que estava na caneta. Já começa agora a ficar já a transição. Pronto. Pode desenhar direto no papel sulfite. Recomendo colocar algumas folhas para não queimar a mesa, nada embaixo. E aí sair desenhando, não tem muito mistério. Vamos lá, espera sair. Geralmente você pressiona um pouco. Por que pressiona um pouco? Para poder grudar no papel. Porque se não grudar no papel vai dar esse efeito aqui que deu na letra D. Para desenhar no ar a mesma coisa, pressiona um pouquinho contra o papel até grudar. E a hora que gruda você já pode sair desenhando no ar. Eu uso muitas vezes um palitinho para poder segurar, né? Às vezes demora para ele ficar duro, então se eu quero puxar, eu quero esticar para alguma coisa, porque se eu botar o dedo aqui eu vou queimar o dedo. Então eu uso um palitinho às vezes para dar um suporte, alguma coisa assim para poder fazer os desenhos no ar. O que gruda no papel você consegue tirar depois com certa facilidade. Então se você quiser uma empresa consolidada, a Tridudler com certeza que mais tem investido em inovação e mais lançado produtos nesse segmento. A evolução é muito rápida. Logo que eles lançaram a primeira, já saíram concorrentes lançando canetas mais finas e mais poderosas. A empresa também está lançando uma versão Pro. Tem controle de temperatura, ela tem controle de velocidade da ventoinha, ela trabalha a velocidade com muito mais precisão do que essa, ela é mais parruda, o que significa que ela tem um motor de extrusão um pouco mais potente. Então se você quer uma caneta de marca e quer pagar um pouquinho mais para ter um pouco mais de qualidade, compra a versão Pro deles. Bom, essa é a versão deles para crianças. Ela é bastante interessante, você pode carregar ela via USB e ela funciona a bateria. Isso é muito legal, porque a maioria das outras canetas você precisa usar um cabo, que é muito chato. Além de ser ruim, porque você tem que ter o cabo passando na mesa, também atrapalha na hora de desenhar. Ela não esquenta a ponta. Os plásticos dela vêm também em filamentos pequenininhos. Tem uma desvantagem nessa história, que esses filamentos são diferentes dos filamentos tradicionais de impressão 3D. Ou seja, se você quiser comprar aqui no Brasil, você não vai conseguir. E obviamente que ficar comprando refil não é tão baratinho assim. São muito mais usadas para fazer, quando vai fazer 3D, fazer desenhos 2D que depois juntos formem um desenho 3D. Tá? Então para dar um exemplo aqui, né, para fazer uma coisa que depois você vai juntar para fazer um óculos, ou vários outros, eles têm várias sugestões e vários desenhos que eles enviam, né, então olha só, você faz todos os quadradinhos aqui da torre e depois você junta e cola com a própria caneta e vai fazendo desenhos, olha lá, que são desenhos 2D, mas que depois viram 3D. Para criança, para se divertir, é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque você consegue usar sem o fio do carregador, que é um saco, sem esquentar, que é um outro problema, né? Então isso ajuda bastante. Aqui, por exemplo, juntar um no outro aqui com o 3D. E aí eu vou fazendo vários desenhos nesse sentido. Ela custa $50, o plástico também não é caro, mas a sugestão é comprar lá porque não dá para usar plástico nacional, pelo menos eu não vi nenhuma empresa ainda vendendo esse tipo de plástico por aqui. Tem algumas versões de concorrentes na Amazon, mas eu sugiro você dar uma olhada nos reviews. Não faz sentido muitas vezes pagar um pouquinho menos por uma caneta que é muito pior. Essa é a Lix, também foi lançada via crowdfunding, é disparada a mais bonita, a mais leve e a mais fina. O funcionamento dela é muito simples, você liga
Você escolhe se vai querer o ABS ou o PLA de acordo com o botão que você aperta. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem uma série de LEDs aqui que vão acendendo até mostrar que ela está pronta para ser usada. Os filamentos também vêm em tubinhos, né? Um tubinho muito bonitinho, fechadinho. E também vem em PLA em ABS. E você... são filamentos mais finos do que os outros, né? Então a gente tem filamentos de 3 mm, filamento de 1,75, alguns até um pouquinho mais fino. Muito bem. Mesmo processo, enfia o filamento na cavidade, aperta para começar a usar. Muitas vezes você precisa dar uma pequena empurrada no começo. O que eu noto dessa daí? É a mais precisa de todas. Então, se você é designer, se você quer fazer coisas com realmente uma precisão muito grande, essa é a caneta certa. Mesma coisa das outras. Por que eu paro, né, antes de puxar a caneta? Porque como nós estamos com o filamento ainda mole, se eu puxar vai dar aquele efeito de cola quente, né? Vai fazer aquele fiapinho aqui como fez aqui. Se eu paro antes de tirar, esse efeito é bastante reduzido. E aí eu posso simplesmente cortar aqui a pontinha, né, para ficar bonitinho. Uma das coisas que eu notei nesta caneta é que o plástico, pelo menos o plástico que veio nela, está grudando muito pouco no papel. Tá? Então isso às vezes é um problema, porque se você está fazendo um projeto muito grande, esse plástico vai acabar destacando e você vai perder o desenho, vai ficar muito difícil de dar continuidade nele. Esse cara aqui é uma fita Scott da 3M, também é chamada de fita crepe de pintor, né? Uma fita crepe azul, você encontra em lojas de materiais de construção e você pode usar esse cara para colocar, vai dar uma resistência maior. Isso é usado muitas vezes para colocar na bandeja de impressão 3D para segurar mais a peça enquanto está imprimindo. Então dá uma resistência muito maior, mas ainda assim, se você quiser, depois você consegue destacar para usar, né, ou colar em outro lugar, alguma coisa assim. Então isso aqui pode ser uma ajuda para canetas que de repente o plástico não está grudando no papel com facilidade. Eu fui um dos primeiros a fazer o financiamento coletivo deles, então essa aqui é uma das primeiras versões delas, com alguns problemas, normal, em primeira versão, acontece muito nesses financiamentos coletivos, mas eles já estão com uma versão nova, então se você comprar agora vai ser mais rápida, o fluxo vai ser mais contínuo, o reverse que vai ser tirar o plástico também, então tem algumas coisinhas que me incomodam nela, mas que vocês não vão ter na versão nova. A disparada a mais cara, custa $140, mas se você é um designer e quer muita precisão e quer uma caneta com estilo, essa aqui é a que eu recomendo. Essa aqui é uma versão chinesa, existem um monte de canetas desse tipo, à venda na Amazon, AliExpress, em qualquer outro desses sites que a gente conhece, custam cerca de $30. Eu gosto de usar este modelo que tem o visor. Você pode escolher no visor aqui se é ABS ou PLA, mas você também consegue mudar a temperatura. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque muitas vezes você pode ter um plástico que você compre e que não esteja, e a temperatura não esteja adequada para ele. Isso faz muita diferença, principalmente para quem está comprando plástico aqui no Brasil. Essa você tem um controle de velocidade aqui que também é muito mais interessante. A vantagem dessa aqui costuma ser pau para toda obra, você consegue mudar a temperatura e outra coisa, como ela é muito baratinha, pode surrar bastante e se quebrar, compra outra. Então não é um problema, recomendo bastante essa, mas não é uma caneta que tem precisão. Uma das coisas que eu não gosto é que essas canetas são bem mais barulhentas do que as outras de marca. Eu costumo recomendar essa caneta para quem trabalha com impressão 3D, por quê? Porque ela é barata, ela tem controle de temperatura, pelo menos essa versão aqui, ela tem um controle bom de velocidade e outra coisa, você vai usar isso com plásticos nacionais, que você vai querer usar o mesmo plástico que você está usando na impressora 3D. E esses plásticos são vendidos em rolos de 1 kg ou menos. O problema é que a hora que eles são colocados no rolo, eles ganham esse formato aqui. E isso na maioria das canetas é um problema, porque o motor dessas canetas não é muito forte, então a hora que você coloca um filamento aqui não reto, ele vai fazer ainda mais força para jogar isso para dentro. Vai quebrar a caneta. E se você tem uma caneta de $30, isso não é um grande problema. Aqui no Brasil os preços variam de 150 a 500 reais. Eu acho que o melhor caminho é comprar na China mesmo.
Tem diversas outras opções de caneta. Por exemplo, tem a 3D Simo, que é uma caneta multiuso, você consegue fazer um monte de coisas com ela, mas é o tipo de coisa que eu não gosto. Eu acho que isso é tipo chocotone, é o pior do chocolate com o pior do panetone. Tem uma que muita gente aqui no Brasil tem comprado, tem vendido nas lojas de brinquedos, chama iDo 3D, é uma caneta importada, eu não recomendo, é uma caneta que não troca carga, que ela não é 3D, o que ela faz é soltar uma gosma horrorosa, e aí essa gosma, depois que você joga uma luz, ela cura e fica dura. Então mesmo que seja barato, é o tipo de coisa que eu não recomendo, eu acho um produto bem ruinzinho. E inspirado nas canetas 3D, você tem a 3D Pen Bubbles, não deixa de ser uma caneta 3D, mas o que ela usa é espuma, é muito bonitinha, muito interessante, custa $47 lá fora. Plástico, eu recomendo você comprar os plásticos originais, porque eles são feitos já para a temperatura de cada caneta. Geralmente as canetas têm um botão para você selecionar se quer trabalhar com ABS ou com PLA, e aí o plástico já foi feito para esta temperatura. Você pode comprar plástico nacional, os plásticos são bastante baratos, custam cerca de R$100 o quilo, é muito plástico. Você tem uma quantidade de cores muito grande, mas tem aquele porém que eu falei, eles vão vir curvos. Isso, se você tem uma caneta cara, eu não recomendo. Você pode estragar o motor da sua caneta só porque você está querendo economizar no plástico. Algumas canetas usam uma variedade grande de plástico, mas a maioria delas usa os dois plásticos principais de impressão 3D, que é o ABS e o PLA. Um deles é derivado do petróleo, o outro é de amido de milho. A grande diferença é que um deles é possível desenhar no ar. Não fica aquela maravilha, mas é uma coisa bastante divertida de se fazer. Outras dicas, é legal ter a mão um alicatinho de corte também para tirar aqueles pequenos fiapinhos ou fazer pequenas correções. Recomendo fortemente também usar um óculos de proteção, porque se você for cortar, esses filamentos são duros e eles podem voar no olho, então parece uma frescura e muita gente não segue as regras de segurança, mas vale a pena. Para crianças menores ou desajeitados em geral, luvinha de proteção, né? Essa aqui é uma luvinha, uma das luvas que a gente está sorteando aí. É uma luvinha que aguenta menos 100 mais 100. Não vai aguentar toda a temperatura do bico, esses bicos podem chegar de 180, 200, 240 graus, mas é o suficiente para você não se queimar. Até porque as luvas que aguentam uma temperatura maior, elas são muito grossas e aí não faz nenhum sentido, você não vai conseguir trabalhar direito. É isso, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Valeu! A tridudle,